Hoje eu vou falar do assunto que muita gente já teve muita curiosidade. Não sei se você tem até hoje ou se você já teve essa curiosidade. Até porque também não vou falar só de quanto eu ganhava com o Free Fire. Eu vou falar de quanto mais ou menos a galera ganhava assim com o Free Fire. E muita gente não tem a mínima noção. Eu sempre vejo que a galera às vezes acha, né, quem vê de fora assim, parece que tem a impressão que a gente ali, a galera do Free Fire, ganhava uma grana muito mais alta do que realmente era. Obviamente, tem exceções, tem pessoas do cenário do Free Fire que realmente ganharam muito, mas muito, mas muito, mas muito dinheiro. Um exemplo desse, Serol ganhou muito dinheiro, Godwins ganhou muito dinheiro, entendeu? Nobru. Tem várias ali que saíram ali da curva, mas hoje o objetivo desse vídeo é falar um pouco da maioria e de como era também os meus ganhos ali naquela época. Para você entender e saber se era mais ou menos isso que você imaginava ou que você achava. Eu anotei aqui alguns pontos que eu acredito que seja importante a gente falar e comentar sobre. O primeiro é de onde o dinheiro vinha. Muita gente acha que o cara que é jogador profissional de Free Fire, pô, tu é contratado por um time, teu salário é 300 mil por mês. É isso. Muita gente criou isso, né? Achou que era tipo ser jogador de futebol. E de fato, realmente tem alguns jogos que os pro players, né? Quem é profissional, tem um salário às vezes até maior do que o de jogador de futebol. Um exemplo disso eu já vi jogadores de CS com salários exorbitantes. Jogadores de LoL, Valorant, Dota, entendeu? Porém, esse não foi o caso do Free Fire. O Free Fire, pelo menos no meu caso, a minha principal renda vinha de live. Isso mesmo, de live. Live era a maior fonte de renda de quase todos os players do Free Fire. Todo mundo queria fazer live, esse era o meu objetivo. Porque live, na época, você pegava um contrato de 2 anos, entendeu? Então, era a parada que tinha mais estabilidade. Aí, em segundo lugar, vinham as publicidades, né? Coloquei até aqui, publicidade, patrocinadores e eventos, tipo Meet and Greet, né? Às vezes tinha um evento, tipo uma BGS, que você faz uma presença. Mas é tipo, pensa, live era o primeiro, o segundo é publicidade, entendeu? Eu até botei patrocinador aqui, mas... Exemplo, se você é de um time, às vezes, a maioria das vezes o patrocinador ele vai patrocinar o time. Ele pode patrocinar o jogador também? Pode. Mas pelo menos nos esportes eu vejo sempre patrocinador patrocinando o time, né? E o influenciador sendo, no caso, um embaixador. Entendeu? Alguns casos eu vejo também patrocinando os jogadores, mas a maioria das vezes é isso, patrocina o time e tem os jogadores que são embaixadores. E o último, e o que menos dava dinheiro, que é a monetização, que por sinal também o Free Fire ele tem um CPM um pouco baixo, não sei se você sabe disso, mas isso eu acredito que seja porque também o pessoal do Free Fire não tem, né, o público do Free Fire não é um público que tem poder aquisitivo, tá? Então, a monetização do canal de canal de Free Fire com esse público é uma monetização também que vai ser mais baixa. Mas também, principalmente na época, o Free Fire estava muito estourado. O Free Fire ele foi uma tradição, você tem que levar isso em consideração, tá? Então, na época, o conteúdo de Free Fire dava muito mais view do que hoje, no ano que a gente está e na data de hoje. Isso você pode ter certeza. Então, dito isso, você já entendeu de onde a grana vinha, tá? E quanto que eu ganhava, mais ou menos? Bom, eu lembro que meu primeiro pagamento, não foi nem de live, o primeiro pagamento que eu ganhei foi 16 mil reais do YouTube. Batendo até uma boa quantidade de views, certo? Então foi meu primeiro pagamento ali. Na época, eu devia bater uma média ali entre 50 mil a 300 mil visualizações por vídeo, né? Postando todo dia. Dava mais ou menos isso aí. Depois veio até o contrato de live. Não vou ficar entrando em pontos específicos, até porque o contrato
meus primeiros contratos principalmente foram com uma renda variável. Eu acredito que a maioria dos streamers, tinha streamers que tinham contrato fixo, né? Mas a maioria provavelmente tinha contrato variável, variava conforme as suas metas. Mas na época ali, dava para você tirar ali em média entre... se tu não fizesse live, tu não ia ganhar nada, né? Mas dava para você tirar ali até uns... No meu contrato, no caso, devia dar para tirar até uns 80 conto, vai? Por aí. Entendeu? E aí, porra, 80 mil, tá louco, é muito dinheiro. Realmente, eu concordo que é muito dinheiro. É muito dinheiro. De fato, é muito dinheiro. Porém, a galera que vê o Free Fire de fora, isso é um negócio que não é só a galera do Free Fire, é todo mundo. Todo mundo olha assim de fora e acha que é muito mais do que realmente é. Então a galera olhando de fora, via que, tipo assim, como se eu recebesse ou outros jogadores do Free Fire recebessem, porra, 1 milhão por mês, tá ligado? Tinha, de fato, alguns jogadores que recebiam isso, que tinham contratos exorbitantes, principalmente naquela época que tinha várias plataformas de live, não tinha só a Twitch. Isso é um ponto muito importante, porque a gente está em outra era, não é mais igual antigamente. Naquela época, tinha Cube, tinha Nimo, tinha Bigo, tinha Buia, entre outros que eu não estou lembrando. Mas tinha várias plataformas brigando ali que com o tempo foram falindo. Por quê? Porque não fazia sentido, né? Tinha muitos jogadores que tinham... Jogadores não, muitos influenciadores que tinham um contrato muito exorbitante. Isso foi até um dos motivos do que fez as plataformas falirem, mas esse não é assunto do vídeo. Se vocês acharem isso interessante, eu posso falar até em outro vídeo. Mas vamos continuar aqui o ponto. E aí, como eu falei pra vocês, de fato, na época, era um dinheiro muito alto, era um dinheiro que eu nunca vi na vida. Eu vim de uma família muito pobre. Meu pai, na época, era assistente de marceneiro. Eu acho que ele devia ganhar uns 50, 70 reais por dia que ele trabalhava. Então, pô, de fato, caramba, 80 mil é muito dinheiro. 50 mil era muito dinheiro. Pô, 16 mil a primeira vez que eu tirei. Esses 80 mil não veio do nada também, tá? Entenda isso, veio um pouco mais pra frente. Mas, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você ganhar 500 mil por mês, 300 mil por mês, se você não tiver educação financeira. E isso foi um ponto até que eu anotei aqui, que é muito importante, que isso não aconteceu só comigo, mas aconteceu com a maioria dos jogadores e influenciadores de Free Fire. Eu fico muito triste, porque isso aconteceu realmente com muita gente, inclusive comigo. Muita gente mudou de vida e por não ter educação financeira, por achar que é isso, minha vida já deu certo. Venci. Vou agora torrar a grana, vou dar rolê, sair todo dia, sair com 10 mulheres. É isso, vamos viver a vida de rei, né? Então, essa educação financeira eu vejo que fez muita falta, mas muita falta. Porque se você for ver o longo prazo, eu tive mais ou menos uns 3 anos de contrato de live, e aí nesses anos eu fechei publicidade, eu fechei monetização, eu fechei muita coisa. Mas o que adiantou se eu gastei o dinheiro inteiro? Entendeu? E é uma parada que eu quero até deixar isso como ensinamento, de vocês aprenderem sobre educação financeira. Não adianta você ganhar dinheiro se você não sabe o que fazer com o dinheiro. Então, aprenda sobre o dinheiro. É muito louco isso. Você não pode deixar o dinheiro te dominar. E, infelizmente, naquela época, o dinheiro dominou quase todo mundo, se não todo mundo ali. Dos moleques, né, que jogava Free Fire. Pensa, todo mundo veio do mesmo lugar, todo mundo era pobre, a maioria nunca teve nada. Do nada, os caras tinham... Todo mundo teve fama, todo mundo teve dinheiro, um monte de gente querendo ser seu amigo. E aí nisso você endoida. Eu lembro que eu achava da hora eu pagar as coisas pros outros. Eu ficar pagando coisa, levar meus amigos no restaurante, levar em churrascaria, fazer festa, pagar tudo. Hoje em dia eu fico vendo quão burro eu era. Entendeu? Eu tinha que me rodear de pessoas fodas, né? Pessoas que querem ser grandes, entendeu? Não, eu pensava, eu venci, eu vou ficar... É igual jogador de futebol, o jogador de futebol é assim também. O cara vence na vida e anda com um monte de mochila do lado, assim, ó, os amigos de jogador. Já ouviu falar? Qual que é a tua profissão? Minha profissão, sou, como é que fala? Personal amigo de jogador? Enfim, E aí, teve esse ponto da educação financeira que foi muito importante. Então, outro ponto é a questão do comodismo.
que eu vejo que isso aconteceu muito. E isso vem um pouco junto com... Não, vem totalmente junto com a educação financeira. Porque, na época, todo mundo achava que aquele dinheiro ia ser para sempre. Todo mundo achava, venci, pronto, é isso. Sempre vai ter uma plataforma de live querendo me contratar. Eu acredito também que ganhar dinheiro com games foi visto por todo mundo como uma forma de ganhar dinheiro fácil. Todo mundo pensava, pô, ganhar dinheiro jogando videogame é a vida que todo mundo quer, a vida que eu quero, pô. É isso, esse trabalho mole. E na época que eu comecei a trabalhar com isso, eu nunca pensei em trabalhar com isso. Eu jogava por amor e eu queria ser o melhor. E eu acredito que é isso. Na nossa vida, tudo que a gente é muito bom, a gente pode, de fato, ganhar dinheiro com isso. Porém, aconteceu isso. E não só comigo. Todo mundo achava que ia ser para sempre. Entende? Ah, vencemos. E isso foi um grande problema. E como teve um pouco essa criação de ganhar dinheiro jogando videogame é um dinheiro fácil, porque se você for pensar, no inconsciente parece um dinheiro fácil. Entendeu? Parece muito um dinheiro fácil. E aí você vê como que tá hoje a galera que jogava o Free Fire ou que joga o Free Fire até hoje. Eu posso te dizer que 90% do pessoal que fazia live, ganhava dinheiro com live, com YouTube, toda essa galera hoje em dia vive de cassino. Hoje em dia essa galera vive de tigrinho, tourinho, aviãozinho, entendeu? E eu não estou vindo aqui para julgar, criticar, não é essa a intenção. Mas você vê o quê? A pessoa ganhava o dinheiro jogando videogame, provavelmente achava fácil, se acomodou, começou a não ganhar mais dinheiro jogando Free Fire, começou a não ganhar dinheiro com os games, né? Principalmente por causa que muitas plataformas faliram. Até hoje, eu nem sei quem tem contrato de live hoje em dia, eu sei que são pouquíssimas pessoas. E aí caiu aquele desespero, né? O que eu faço agora? Pô, o que eu faço? Só sei jogar Free Fire, ganhei dinheiro com Free Fire, só aprendi a fazer isso. Isso foi uma questão de muita gente também. E aí, você vê que casa muito com isso que eu tô falando, do tigrinho e do tourinho. Entendeu? Porque é um dinheiro fácil. A galera não aprendeu a ser influenciador de fato na internet. Isso eu tô me incluindo, tá? Não tô falando dos outros, eu tô me incluindo. Eu aprendi a ser jogador de Free Fire, eu não aprendi a ser influenciador. E nisso foi até um outro ponto que eu anotei. Os influenciadores de Free Fire não aprenderam a se modelar com as novas ondas. Quer um exemplo? Um cara que sempre se modelou com todas as ondas? Playhard. Se você for ver o Playhard, quando eu comecei a ver o canal dele na época, ele jogava Clash of Clans. Aí depois ele foi pro Clash Royale. Aí depois ele foi pro Free Fire. Aí depois ele foi pro GTA. Aí depois ele foi pro Valorant. Isso é um poder de se modelar. Entende? Você tem que aprender a se modelar quando você trabalha com a internet. Eu até coloquei esse outro ponto. A internet muda todos os dias. Então você tem que aprender a se adaptar conforme o momento. E, pelo menos na minha análise, eu vejo que a maioria do Free Fire aprendeu a só jogar Free Fire. Entende? Isso incluindo eu. E aí, quando o Free Fire deu uma queda, as plataformas de live começaram a cair. Hoje em dia tem a Buia e a outra que é a Kiki, que, se eu não me engano, ela é ligada com cassino. Então, para que, exemplo, a Twitch vai contratar se não tem mais tantas plataformas brigando, entendeu? E aí, os influenciadores fizeram o quê? A maioria foi pro cassino, né? E é isso que aconteceu. Então, eu acredito que se você for ver, assim, uma árvore assim do tempo, algo assim, você vai entender que tem bastante comodismo, tem falta de educação financeira, entendeu? E tem esse fato também da internet mudar todos os dias. Eu sempre falo, eu nunca achei que eu seria influenciador. O Free Fire foi me tornando influenciador, entende? Então, eu aprendi a ser influenciador na raça. Tem várias pessoas que elas buscam ser influenciadoras, então elas gravam vídeo para a internet, elas fazem story com muita facilidade. Eu não tive isso no começo. Você pode ver, não só eu, a maioria da galera da Loud. A maioria, você pode ver o Baradoc gravando os stories, o Vini, entende? Todo mundo tinha uma dificuldade com a câmera, porque a gente só sabia jogar Free Fire. Mas enfim, essa é a minha análise.
Fala aí nos comentários se você imaginava que era mais ou menos esse valor que eu tirava, né? Eu falei de mim, não vou falar das outras pessoas, mas eu posso te falar que era mais ou menos essa base. Com certeza tinha outros jogadores que ganhavam milhões, né, que ganhavam muito mais, mas igual eu falei, eu tô falando aqui um pouco mais de mim, né, e também de um pouco da maioria ali que eu me aproximei naquela época. Acho que é isso. Enfim, tamo junto, se inscreve no canal, comenta o que você achou, ativa o sininho e é nóis, tamo junto.